Bíblia aí, Neemias 8:8. Então essa passagem aqui é quando o povo, eles tinham sido levados cativo, né, para Babilônia, e eles passaram pelo Império Babilônico e depois foi conquistado pelo Persa, né? E foi aí que eles voltaram do cativeiro. E eles estavam agora em Jerusalém. Só que durante esses anos, alguns deles, né, foram levados pequenos, outros nasceram na Babilônia. Então eles já estavam acostumados com o aramaico. E muitos deles então não sabiam mais sobre as leis dadas a Moisés, que foi escrito no hebraico, né? Então aí no Neemias 8:8 diz assim: eles iam lendo o livro da lei e traduzindo, e davam explicações para que o povo entendesse o que era lido. Devido ao povo naquela época, eles estavam falando o aramaico, né? Mas as leis foram escritas em hebraico. Então ele aqui, né, nessa época, tinha o Esdras, que ele era um escriba e ele também era um sacerdote, que ele era da linhagem de Arão. Então ele conhecia muito bem as leis dadas por Deus. Então por isso, então ele é levado, né, com a autorização do rei Artaxerxes, ele é levado novamente para Jerusalém, agora para instruir o povo a respeito de Deus, para ele poder instruir, né, a respeito das leis, de que o povo alguns já não lembravam mais como que era, né, as leis, outros não sabiam devido à dificuldade agora, né, no idioma. Então aí a gente observa, eles iam lendo o livro da lei, traduzindo e davam explicações para que o povo entendesse o que era lido, né? Então a gente vê isso, que era no Antigo Testamento, do hebraico e aramaico. Então a gente vê, né, também nessa passagem a importância. Muitas vezes as pessoas aqui que estão aqui no Japão, né, pode estar pensando, mas por que, né, eu aprendo japonês, por que eu aprendo, eu não vou usar nada o japonês. Você não sabe, de repente, qual o propósito que Deus tem na sua vida, né? De repente você vai estar aí, como Esdras, falando para essa geração de jovem, né, a respeito de Deus, né? De repente você vai falar na língua deles, né? Muitos dos brasileiros não sabem o português, né? Então você vai poder ser esse instrumento, assim como Esdras foi um instrumento de Deus, né? Você, de repente, nos dias de hoje, pode ser também esse instrumento nas mãos de Deus, de estar falando as leis de Deus, de estar falando a palavra de Deus na língua de que as pessoas vão compreender, né? Então, agora eu gostaria de lembrar, né? Isso daí só foi somente uma introdução, né, a respeito da Bíblia, né? Algo assim que é bom a gente ter um conhecimento, né? Saber, de repente, você a vida inteira achou que a Bíblia, né, foi escrita somente em hebraico ou que somente foi escrito em aramaico, e agora você descobre que não, que foi escrito no grego. Apesar que Jesus ele falava o aramaico, mas o Novo Testamento ele passou a ser escrito mais ou menos 50 anos depois de Cristo, né, Mateus. Então, devido a isso, né, foi escrito todo em grego, né? Mas agora o que eu quero levar também vocês a lembrarem, eu sei que vocês sabem, né, esse versículo de cor, que fica lá em Hebreus 1:1, que fala assim, Hebreus 1:1, que diz assim: a fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos e a prova que existem coisas que não podemos ver. Bom, eu comecei a falando a respeito da Bíblia e agora eu estou falando a respeito da fé. Por quê? O que tem a ver, né, uma coisa com a outra? Bom, tem tudo a ver, porque na verdade a Bíblia nós podemos olhar assim
E pode falar assim, é somente um livro. Não, pela fé nós cremos que é muito mais do que isso. Pela fé nós sabemos que é a palavra de Deus, né? Então, assim, a nossa vida toda, a nossa caminhada com Cristo, ela se inicia através da nossa fé. Porque até mesmo no momento que a gente entrega a nossa vida ao Senhor Salvador, né, da nossa vida, a gente faz ali a nossa confissão de fé, né? Naquele momento, nós estamos o que? Exercendo. Seja uma pequena fé, mas nós estamos exercendo a fé. Então, a nossa vida toda ela é motivada pela fé. Então, quando nós estamos lendo a Bíblia, nós somos motivados pela fé, né? Então, assim, tudo que nós vamos estudar durante esse período, né? As quartas-feiras, tudo realmente, assim, é motivado pela nossa fé. E que esses estudos, elas possam te edificar, possam me edificar, possam nos fortalecer, né, na fé. Bom, deixa eu ver aqui que horas são, irmãos, que eu tô meio perdida. Bom, já é quase 8h30. Bom, então, assim como eu falei, hoje é somente a introdução que eu queria passar para vocês a respeito da Bíblia, né? Algo que de repente muitos podem pensar, mas é somente uma Bíblia. Mas agora eu quero que você reflita, se realmente fosse somente assim algo escrito, né, que não causasse efeito nenhum, né? Porque é tão proibido assim em muitos países. Porque tantas pessoas morrem, tantas pessoas são perseguidas por causa que crê na palavra de Deus. Então a gente vê que é muito mais do que um livro. Realmente a palavra de Deus, ela é verdadeira, né? E ela é realmente assim que nos ensina a viver uma vida agradável com Deus. Para encerrar rapidinho aí, que já passou um pouquinho, que eu queria fazer em 20 minutos, eu vou deixar aqui para vocês 2 Timóteo 3,16, que diz assim: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus seja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Então, nós vamos iniciar aí, né, as quartas-feiras. Eu imagino que semana que vem eu esteja melhor, irmãos, porque é a primeira vez. Eu ainda tô um pouco que eu falei, é muito estranho eu me ver, né? Mas nós vamos tá estudando, né, a palavra de Deus, crendo que a palavra de Deus ela é verdadeira, né? E realmente ela é útil para nos ensinar a respeito da verdade, para nos mostrar os erros, para corrigir as nossas faltas, para ensinar a maneira certa que nós devemos viver, né? A palavra de Deus, ela não é fardo. Então, que eu e você possamos aprender a palavra de Deus, né? Com o coração agradecido, né? E assim, não com aquele peso, né? Porque temos que estudar, não, mas que seja um momento prazeroso, né? É isso que eu tenho orado e pedido para o Senhor, para que seja algo prazeroso para mim, para você que está ouvindo. Com certeza eu vou estar aprendendo, você também espero que esteja aprendendo, né? Nas quartas-feiras, que seja algo assim prazeroso mesmo para a gente, né? E que a gente venha aprender mais e mais, né, a palavra de Deus, que ela não deve ser usada, né, seja para ofender as pessoas, né, ou a gente ficar se achando que são sabichões, que nós sabemos de tudo. Não, não é isso, né? Se nós agirmos dessa forma, é porque realmente nós não aprendemos nada da palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é para isso, é para nos ensinar a verdade, é para nos mostrar o erro, é para corrigir as nossas faltas e é para ensinar a maneira certa de viver, né? Então, que nesse período eu e você venhamos aprender a respeito disso, né? Da palavra de Deus. Você pode compartilhar aí, né?
as suas dúvidas, comentários, né, ou algo que você achou interessante, ou até mesmo quiser acrescentar algo, né, que de repente eu não falei, mas que você lembrou, né, você fique à vontade também para comentar, tá bom? Então, desculpa porque passou aí alguns minutos, né, a próxima vez eu vou tentar ser um pouco mais breve, né, e eu quero orar então agora com vocês, amém? Vamos estar orando? Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço, Senhor Deus, por esse culto online, Pai. O primeiro dia, Senhor Deus, estamos iniciando hoje, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por termos, ó Deus, a internet, Senhor Deus, Pai, para nos ajudar, Senhor Deus, para que possamos aprender da Tua palavra, Senhor Deus, que possa ser um instrumento de bênção, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Vem sobre as nossas vidas, Senhor Deus, nos ensina, Senhor Deus, as Tuas verdades que libertam, Senhor Deus, que nos traz vida, que, ó Deus, renova as nossas forças e restaura a nossa fé, Senhor. Vem sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha falando conosco, ministrando, Senhor Deus, em nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa os meus irmãos, cada um deles, ó Pai, que estão agora nas suas casas, ó Pai, que eles venham a ter uma boa noite, uma noite de descanso, uma boa noite de sono, dê a eles tranquilidade, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa-os de tal maneira, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, a paz do Senhor, fiquem aí na paz e arigatô, né? Obrigado, Deus abençoe vocês e a gente, né, se vê online, né, na quarta-feira que vem. A paz do Senhor.